Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Flávia e essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo sobre meiose. A gente vai estar falando aqui da meiose 2 e a gente já falou no último vídeo, né, da meiose 1. Então, como sempre, qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem sem nenhum problema, tá bom? Tchauzinho! Bom, pessoal, agora eu mudei a cor da célula, né, deixei ela rosa. Todas as células rosas são células N, enquanto as pretas são 2N. Então, elas são diploides e as rosas são haploides, tá bom? Bom, pessoal, nesse momento a gente vai ter o primeiro passo da meiose 2, né, que é a prófase 2. Não vai acontecer nada de muito diferente, mas uma coisa muito importante que a gente tem que saber que acontece nesse momento é a duplicação dos centríolos, que são essas bolinhas pretas aí que eu tô desenhando, inclusive eu acabei desenhando muito alto, que são microtúbulos, vai ser formado por microtúbulos e eles vão ligar nos cromossomos para puxar esses cromossomos, né? Então, nesse momento, a gente vai ter a metáfase 2, onde a gente vai ter os cromossomos indo para o equador da célula, e daí eles vão se ligar nas fibras do fuso, pelo centrômero. As fibras do fuso vão sair do centríolo, e só para a gente entender o que é um e o que é outro, centríolo vai ser as bolinhas que eu desenhei, né? Enquanto centrômero é o que eu estou indicando aí, ó. Vai ser uma região do nosso cromossomo, tá bom? Galera, só voltando rapidinho para fazer uma pergunta para vocês. Se vocês se lembrarem, lá na prófase 1 a gente tem o processo do crossing over, né? Mas na prófase 2 a gente não tem crossing over. Por quê? Porque vocês lembram que o crossing over vai acontecer entre cromossomos homólogos, igual eu tô mostrando aí? Então, lá na prófase 2 a gente não tem cromossomo homólogo, tá vendo? Porque eles foram separados na anáfase e na telófase 1. Como esses cromossomos da prófase 2 não são iguais, ó, o azul é totalmente diferente do vermelho, que é totalmente diferente do verde água, a gente não pode ter o crossing over, tá bem? Então, essa próxima fase é a anáfase 2 e nela a gente vai ter a separação das cromátides irmãs, que é muito importante isso. Por quê? Porque lá na anáfase 1, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Quer ver? Ó, se a gente olhar, a gente vai ver que são cromossomos que estão sendo puxados um para cada lado, tá vendo? Ó, o cromossomo azul, o cromossomo vermelho. E ali não, ali a gente vai ter uma cromátide só. E daí, para isso acontecer, a gente vai duplicar o centrômero, porque ele é uma região do DNA e é onde as fibras do fuso vão se ligar, daí elas vão conseguir, cada cromátide vai conseguir ser puxada, beleza? Pronto, agora na última fase, saindo da anáfase, a gente tem a telófase 2 e a citocenese. No término da telófase 2, a gente vai reorganizar os núcleos e a citocenese vai fazer isso daqui, ó. Ela vai separar as células filhas haploides, tá bom? E agora, como vocês podem perceber, a célula está bem diferente do início, né? Ela só vai ter cromossomos haploides, então ela não tem mais cromossomos homólogos, tá vendo? E daí vocês podem pensar assim: mas a mitose gera só 2 células novas, né? E você desenhou só 2 células. Então, qual a diferença disso para a mitose? Primeiro, que isso vai gerar células haploides, né? Igual vocês podem ver. E segundo, que, olha, pessoal, tá vendo que a telófase 1 gera 2 células? Eu desenhei a partir de uma só, e aí a gente teve a geração de 2 células a partir de uma da telófase. Então, com a segunda da telófase, a gente teria mais 2 células. Então, o produto final da meiose são 4 células haploides a partir de uma diploide, tá bom? Então, é só a gente multiplicar por 2 esse valor aí. Daí é importante a gente perceber que a célula virou N, né, haploide, mas também o número de DNA foi reduzido. Vocês conseguem ver isso? E aí a gente fala que o processo da meiose 2, que é o das células que a gente desenhou de rosa, é um processo equacional. Bom, por quê? Enquanto o da meiose 1 é um processo reducional, que a gente vai ter o número de cromossomos diminuído, na meiose 2, esse número de cromossomos, que é N, vai continuar sendo N. Ainda que o número de DNA diminua, o número de cromossomos não diminuiu, e é isso que vai ser importante para a gente. E para acabar com a parte dos desenhos, a gente vai fazer uma análise gráfica. Eu desenhei 2 gráficos em um só, como vocês estão vendo, onde a parte preta representa o número de DNA e a parte
verde água representa o número de cromossomos, tá bom? Pelo tempo. Isso é proporção, tá, galera? E não o número exato de DNA da célula. Então, vamos começar analisando pela quantidade de DNA, né? No início do processo, a gente vai ter 2C de DNA. Não quer dizer que tem 2 DNAs, tá? Mas é só pra gente ver proporção. Daí, a gente vai ter, então, um processo de subida, de duplicação desse DNA, com 4C. A gente sabe que a duplicação do DNA vai acontecer na intérfase, né? Então, esse período de subidinha vai pertencer à intérfase. Daí, o primeiro período vai ser o G1, o período de espera. O segundo período vai ser o período S e o terceiro vai ser o G2. Todos esses da intérfase, tá bom? Ótimo. Daí, na meiose, a gente vai ter a prófase e a metáfase com o mesmo número de DNA daí, né? Esse número de DNA, ele vai cair na anáfase e na telófase, mais especificamente na telófase, porque esse é um gráfico de DNA por célula, e na telófase a célula vai dividir e vai ficar metade, metade, então a gente vai sofrer uma redução do DNA. Então, a primeira fase ali vai ser a prófase, depois a metáfase, a anáfase entra na caidinha e a telófase entra na caidinha também. E esse processo aqui vai acontecer, né, durante a meiose 1, tá bom? Tá, então vamos continuar. A meiose 2 já vai começar com o número de DNA menor do que a gente tinha lá na prófase e metáfase da meiose 1, né? Daí, primeiro, vamos separar aqui esse processo aqui, que vou até colorir, né? É a intercinese. A intercinese vai ser um intervalo de tempo onde não acontece duplicação do DNA, tá? Igual acontece na intérfase. Na intercinese não tem a duplicação. Então, é muito importante saber que vai ser entre a meiose 1 e a meiose 2 e não tem duplicação de DNA. E logo depois disso, até o final do gráfico, a gente já vai ter a nossa meiose 2. Então, como eu disse, a gente já começa com um número de DNA menor, né, por causa da divisão que teve lá na telófase, que dividiu em 2 células. E a primeira fase que a gente tem é a prófase 2. Daí, depois, a gente vai ter a metáfase 2. Aí, depois, vai entrar pra gente a anáfase 2, que vai puxar as cromátides irmãs pra gente ter uma redução no número de DNA também, porque vai dividir em 2 células. E a telófase 2, que a gente pode escrever ela mais embaixo também, e que eu acabei escrevendo um pouquinho alto, desculpa, onde a gente vai ter um número de cromossomos 2 vezes menor que o inicial e 4 vezes menor do que o da meiose 1, tá vendo? E olhando o verde água, a gente tem a ploidia, né? Uma coisa importante é que eu acabei fazendo o gráfico um pouco para lá demais. Então, assim, considerem o gráfico corrigido aí, viu? Que vai ser esse daí, nesse momento. Por quê? O que acontece com a ploidia? A gente vai ter uma ploidia na meiose 1 de 2N, só que acontece que quando a gente separa a célula lá na telófase, essa ploidia vai cair e vai virar uma ploidia N igual a ploidia da meiose 2. Bom, pessoal, depois de tudo isso que vocês viram, eu só vim aqui terminar falando sobre a necrose e a apoptose, que são as mortes celulares. O que acontece? A gente tem 2 tipos de morte celular, né? E uma delas é uma morte induzida, que a célula está preparada e programada para ter essa morte. Às vezes é uma célula defeituosa, uma célula velha, as nossas células têm esse mecanismo. E a outra é uma morte acidental. E a apoptose é essa morte induzida. Na apoptose, a gente tem uma preparação da célula para essa morte. Porque o que acontece? Vocês sabem que dentro da célula a gente tem as organelas, né? Se a gente sair jogando, se a gente rompe a membrana e sai jogando todas as organelas pro corpo, o corpo pode achar esquisito, pode induzir uma defesa e aí vai ter uma inflamação desnecessária. Então, o que a nossa célula faz? Ela se une, ela vai criando umas bolhas na membrana plasmática, agregando material citoplasmático. Delas vão criando bolhas pequenininhas e pronto. E aí, no final, criou cheio de bolinhas assim e não existe mais uma célula grande. Isso aí vai ser fagocitado e vai ser digerido pelo organismo. Daí não gera inflamação, não gera nada. O problema que a gente tem é quando a gente tem uma morte acidental, que é a necrose.
Às vezes você queima o dedo, ou corta, ou alguma inflamação mesmo, alguma bactéria pode causar isso. E aí o que acontece? Como a célula não estava esperando isso, na hora que ela vai morrer, ela rompe a membrana plasmática inteira. Pode ser por atrito também. Daí ela rompe tudo. Quando ela faz isso, ela vai jogar o material que estava dentro dela para fora. E aí o nosso corpo vai interpretar isso como uma coisa esquisita, porque é um corpo estranho. Ele não está acostumado a ter um ribossomo passeando, por exemplo, dentro dele, porque o ribossomo está sempre dentro da célula e não passeando por aí livremente. E daí ele pode acabar gerando uma inflamação, que vai ter um ataque do sistema imune, como se ali tivesse alguma coisa errada, alguma coisa esquisita. Então, por isso que a necrose é problemática e a apoptose é o que acontece normalmente e tá tudo bem, acontece todos os momentos. Então tá. Bom, gente, por fim, juro que a última coisa que eu vou falar aqui é... Vocês acabaram de ver, né, a meiose e a mitose. São processos que acaba tendo muitas fases, então a gente acaba confundindo, é normal. O que vocês podem fazer para entender esses processos melhor é desenhar a célula. Então vai desenhando a célula, vai fazendo as duplicações, as divisões, escrevendo os nomes, faz isso mais de uma vez e aí uma hora vocês vão ver que tudo faz sentido. Daí, quando vocês pegarem um gráfico, porque já caiu questão de gráfico assim no Enem, igual a gente fez antes, vocês podem pegar esse gráfico e desenhar a célula junto, para vocês estudarem. E daí vocês vão conseguir ligar uma fase na outra, tá? E além disso, vocês podem ver também as semelhanças que acontecem. Às vezes, vocês podem decorar as diferenças sabendo as semelhanças. Então, por exemplo, prófase, metáfase, anáfase e telófase sempre acontece nessa ordem. Então, o que eu posso fazer? Tá, sei que a prófase, metáfase, anáfase e telófase sempre acontece nessa ordem. Então, vou tentar ver a diferença entre cada processo, porque eu vou saber a diferença para eu entender o processo inteiro, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar qualquer dúvida aqui ou na resolução dos exercícios, é só mandar mensagem pra gente que a gente responde vocês, tá bom? Tchauzinho, bons estudos!